Transtorno opositor desafiador, ou mais conhecido como TOD. Você sabe o que é? Vem comigo que eu já vou te contar e te ensinar como lidar com isso. Mas antes, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre TOD, Transtorno Opositor Desafiador. A gente tem visto um aumento grande no número de diagnósticos desse transtorno e eu achei interessante a gente trazer aqui para conversar mais. Para quem não sabe, quem não conhece, esse transtorno geralmente se apresenta na infância, mas pode também se apresentar na adolescência. Mas é mais comum que aconteça antes dos 8 anos. Eu separei alguns sintomas aqui, eu vou ler para vocês para não esquecer de nenhum e depois a gente vai conversar sobre. TOD tem como sintoma e como característica comportamento desafiador, argumentador e impulsivo, dificuldade de lidar com frustrações, teimosia, agressividade, índole vingativa. Crianças e adolescentes com esse transtorno também têm dificuldade de lidar com regras, de lidar com autoridades também e tem essa dificuldade de identificar e respeitar o outro enquanto autoridade. É um transtorno que a gente tem visto crescer muito o aumento de casos diagnosticados, mas que é algo que a gente também precisa se atentar se é realmente uma questão do transtorno, se tem uma questão mesmo, ou se é outra coisa comportamental que aquela criança, aquele adolescente está mostrando, está apresentando, está querendo chamar a atenção para algo que está acontecendo dentro de si. Para se dar o diagnóstico, é importante que esses sintomas aconteçam por pelo menos 6 meses e que não tenha uma causa em específico. Acredita-se que é uma questão que pode ter uma veia genética, mas também e principalmente questões ambientais do lugar onde aquela criança, aquele adolescente está inserido, seja escola, casa ou outro lugar que ele frequente com mais frequência. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, para a gente se atentar, é que eu tenho percebido, conversando com colegas e na clínica, enfim, um aumento significativo no número de diagnósticos, seja de TOD, de autismo, de bipolaridade, de N transtornos que a gente vê por aí. Principalmente em crianças, transtornos comportamentais, como TDAH, por exemplo. E a gente precisa olhar muito bem para esse diagnóstico, porque às vezes não é um diagnóstico, às vezes a criança não precisa do diagnóstico, muito menos da medicação. O que ela precisa é de espaço. É importante entender que talvez as questões e os comportamentos dessas crianças estejam mais atrelados à relação, ao vínculo que se cria, a essa criança ter espaço na família. A gente nota muitas famílias que tiveram filhos, tiveram suas crianças, mas que elas não têm espaço, elas não conseguem ser dentro dessa família. Os papéis não estão bem delimitados enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, filho, enfim. Não estou dizendo que pai e mãe é a família típica, mas de ser funcional daquela família, ter muito bem esclarecidos os papéis de cada um, independente de como que é a formação dessa família, mas que cada um tenha o seu papel ali dentro. E as crianças, elas estão ficando perdidas, os vínculos não estão sendo criados, as responsabilidades estão sendo delegadas para terceiros, seja escola, babá, outro cuidador. Então é muito importante que antes do diagnóstico seja investigada essas relações, esses comportamentos, porque a gente, enquanto adulto, a gente consegue de alguma maneira colocar para fora em forma de palavras o que a gente sente. A gente consegue pelo menos descrever. A gente tem também um número significativo de adultos que não sabem nomear o que sentem, mas é mais fácil a gente se expressar pela palavra. A criança não, ela vai se expressar no comportamento, ela vai se expressar na maneira dela ser, na maneira dela agir e até na maneira dela brincar. Então é muito importante a gente estar atento nesse sentido. O que essa criança está querendo falar? O que essa criança está querendo mostrar? Será que é de fato um diagnóstico ou será que tem uma questão por trás que a gente pode trabalhar? Porque o diagnóstico poderia facilitar muito a vida. Da medicação, vai para terapia, trata como um diagnóstico, como um transtorno e tá tudo bem.
a medicação vai mascarar o sintoma, a medicação vai mascarar tudo. Mas se não for de fato um transtorno, a medicação ela vai piorar, ela vai agravar tudo, porque as coisas vão continuar como estão. Então aquela criança vai se ver dependente da medicação até ser resolvido o que está acontecendo e que está sendo o motivo e o causador daquele comportamento. Então não só para o diagnóstico de TOD, mas para todos os diagnósticos, estejam alertas, estejam atentos, procurem equipes multidisciplinares para o diagnóstico, se atentem à questão das relações, procurem ajuda psicológica, não só para a criança, mas para a família. E eu quis trazer esse alerta nesse vídeo porque TOD é um transtorno que é muito semelhante com esses comportamentos que são pedidos de ajuda e de socorro vindos das crianças. Essa questão, né, da índole vingativa, do não conseguir cumprir regras, do ser do contra de alguma maneira, de ser uma criança bem desafiadora, a tendência é que a escola, principalmente, leve para a questão do diagnóstico, porque medica e tá tudo bem. Mas a gente precisa olhar mais a fundo o que está querendo dizer aquele comportamento daquela criança. É realmente um diagnóstico que tá aí, o transtorno tá aí, a gente precisa olhar sim, porque muitos casos são, mas não são todos. Então a gente não pode generalizar, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que estar bem atento com os comportamentos das nossas crianças. Então, como eu falei, o tratamento ele vai envolver não só a criança, mas também a família. A criança a gente vai trabalhar enquanto psicoterapia, enquanto medicação em alguns casos, mas a psicoterapia ela vai ajudar a criança a lidar com esses comportamentos dela, lidar com essas questões que não estão sendo saudáveis, porque esse comportamento não é saudável nem para ela mesma. A criança conseguir construir novas habilidades para lidar com as suas questões, entender os seus sentimentos, nomear esses sentimentos, aprender a lidar com esses sentimentos, de o que está sentindo, como que está sentindo, o que eu faço com isso, de reorganizar esse movimento todo, dela encontrar um espaço, dela se entender enquanto pessoa, enquanto tendo espaço, e a família também em paralelo de ajudar nesse processo, da família se organizar, da família se estruturar, da família também criar habilidades para lidar de uma melhor forma com esse comportamento, porque muitas vezes, e não é julgando, não é falando que está errado, nada disso, é o que cada um tem de recurso, mas na maioria das vezes a gente lida de uma forma violenta também com essa criança, gritar, de pôr de castigo, de brigar, porque a gente também não tem recurso, a gente não sabe como lidar com essa criança. Então a gente também trabalha com esses pais para que, ou cuidadores, enfim, para que o tratamento seja diferente, para que crie-se novas habilidades para lidar com esses comportamentos desafiadores. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou adorar conversar com vocês e vou adorar tirar dúvida de vocês. Se vocês têm alguma pessoa com esse diagnóstico na família ou que vocês conhecem, comenta aqui embaixo como que vocês lidam com isso e como que foi o diagnóstico disso. Eu vou adorar conversar com vocês. E antes da gente ir embora, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal, compartilha com os amigos para a gente ajudar cada vez mais pessoas e para a gente criar uma comunidade também cada vez mais unida. Eu agradeço de coração a ajuda de vocês, é assim que a gente cresce e que me motiva também estar cada dia mais aqui, estudando, me dedicando e trazendo informações de relevância para vocês. Ah, e me segue também nas outras redes, o arroba tá aqui do ladinho, nelas eu tento postar um pouquinho mais da minha vida em tempo real, eu também posto vídeos mais curtos, com mais dicas e serão muito bem-vindos lá também. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, peraí, assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar, até mais!